Glória a Deus! Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia! Vamos para o nosso tema de hoje. Prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. Lembra dessa mensagem? Os desafios de um novo tempo. Repita comigo: os desafios de um novo tempo. Amém. Vamos acompanhar o texto na tela, ou você pode abrir na sua Bíblia. O profeta Ageu capítulo 2, versículo 9. Vamos estar lendo na versão NAA, tá? Ageu capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Em algumas versões, a glória da última casa, será maior do que a glória da segunda casa. Então a gente tem algumas versões. Aqui na NAA, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui expostos à Tua palavra depois de um tempo tão maravilhoso de louvor e adoração. Queremos continuar Te adorando, ó Deus, com reverência em relação à Tua santa palavra. Fala com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem um texto que é conhecido no mundo evangélico, é esse, sim ou não? Glória, tem até canções, glória da segunda camisa. Várias canções em relação a esse texto. Irmãos, quando eu pergunto a Sara, olha assim para mim. Hoje o pai tipo, você não faz isso. Mas, queridos, é um texto muito conhecido, e muito profundo também. Agora, a questão é que muitos conhecem esse texto, mas pouco se fala sobre o contexto desse texto, sobre o que envolve esse texto tão maravilhoso, tão profundo. E aí eu quero ler rapidamente com vocês aqui, na nossa introdução, que esse texto proferido pelo profeta Ageu é um dos profetas menores, um dos 12. Então, o profeta, quando você ouvir, o profeta menor, não é porque ele é menos relevante do que os outros profetas. Profetas menores e profetas maiores é só em relação ao quantitativo literário. Então, os profetas menores escreveram menos, tá? Então, Ageu, por exemplo, tem 2 capítulos, enquanto Isaías, Jeremias, muitos, Ezequiel. Então, o profeta Ageu, o contexto dele é o seguinte: ele é o primeiro profeta após exílio, Então, lembra que o templo de Salomão, aquele templo assim maravilhoso, na antiguidade, top 3 ali da antiguidade. Então ele é destruído pelos babilônios, o povo é levado cativo, amém? Todo mundo conhece essa história, mas vamos relembrar: o povo é levado cativo para a Babilônia. Depois nós temos a queda da Babilônia, e aí o decreto do Ciro liberando, do rei Ciro, liberando o povo judeu para retornar à sua terra natal. E aí, junto ali, encabeçando, liderando, nós temos Zorobabel, que a gente vai ver aqui, junto com o sumo sacerdote Josué, e como profeta, um dos primeiros ali nesse contexto, o profeta Ageu. E também nós temos outros profetas contemporâneos do profeta Ageu. Quem lembra aqui, eu já falei aqui, Malaquias e Zacarias. Então, Zacarias e depois Malaquias. E para depois onde eu quero me aprofundar mais ainda nesse texto, é importante que você leia tanto os 3 profetas que eu citei aqui agora, como Esdras, como Neemias, que vai estar aí englobando todo esse contexto que eu estou falando para vocês. Amém? Então, por volta de 520 ali, antes de Cristo, estamos falando dessa época aí, a retomada, o retorno dos judeus, e aí a reconstrução do segundo templo. Okay? O primeiro templo foi destruído, e agora nós temos aí a reconstrução, o povo voltando para a sua terra natal. E aí, queridos, o que nós observamos? Nós observamos um povo diante
quero viver algo novo, se prepare porque também virá novos desafios. Amém? E talvez você que está aqui hoje, você está vivendo um novo tempo. Eu estou vivendo uma nova fase na minha vida. Talvez você que está aqui hoje está prestes a viver um novo tempo. Talvez esse novo tempo ainda não chegou. Para algumas pessoas aqui, eu creio que Deus pode selar, marcar hoje na tua vida um novo tempo. Amém? Mas nós vamos, dentro do contexto aqui desse livro tão maravilhoso, extrair algumas lições de Deus através do profeta Ageu e também observando a conduta do povo. Vamos para o primeiro tópico dessa mensagem: estabelecer prioridades diante das dificuldades. Ageu, capítulo 1, versículo 9. Então, basicamente, nós vamos ficar aqui dentro do livro de Ageu, tá? Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao 9. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, eu falei para vocês, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, versículo 3, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Forte, né, queridos? Quando o povo volta, queridos, para a sua terra, uma das primeiras prioridades estabelecidas por Deus para o povo é a reconstrução do templo. Ora, quando nós consertamos, porque o templo envolvia todo o contexto espiritual do povo, era uma parte importante do cultivo espiritual do povo. Queridos, quando nós resolvemos as questões espirituais de nossa vida, todas as outras coisas vão para o seu devido lugar. Então, por isso que era tão importante para o povo a reconstrução do templo, para darem prioridade no que diz respeito à vida espiritual. Então, no templo, o povo ia orar, ia buscar a Deus, ia voltar às suas práticas, o sacrifício, a oração, os louvores, etc. Mas o que acontece, queridos? Diante dessa nova fase, desse novo tempo, a gente observa um desafio, um dos primeiros desafios desse povo, que é a oposição dos samaritanos. Então, quando o povo decide reconstruir o templo, os samaritanos, de forma muito sutil, eles chegam ali para o povo querendo demonstrar alguma simpatia, amizade, deixa a gente ajudar, mas no fundo eles estavam querendo atrapalhar a obra. Não é assim, queridos? Quando a gente decide fazer a obra de Deus, o inimigo levanta para querer atrapalhar a obra de Deus. Não é desse jeito? Não é naquele dia quando você decide, eu vou para o live hoje, eu vou para a igreja, aí parece que acontecem umas coisas assim, fora do comum. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, aí começa o levante do inimigo. É assim ou não é, queridos? Porque Satanás não fica feliz quando o homem decide se render aos pés do Senhor, buscar o Senhor, estar em comunhão na congregação. E aí, o que acontece? O povo acaba sofrendo muito esse embate, essa oposição, e a obra de Deus acaba ficando ali, a reconstrução fica parada por volta ali de 12 a 13 anos. Então, aquilo que era prioridade agora está de escanteio por conta da oposição dos samaritanos. O rei vem da bagunça que estava acontecendo, confisca tudo. Olha, vou deixar de enviar os recursos, para por aí, esse negócio está bagunçado. E a obra de Deus acaba ficando escanteada. E aí, esse texto tão profundo, que Deus usa o profeta Ageu. Como que pode? A minha casa está lá,
em ruínas, mas vocês estão morando em casas luxuosas. Diante dos desafios, queridos, nós precisamos estabelecer as prioridades. Diante das dificuldades, por quê? Porque é muito fácil, enquanto ninguém está nos incomodando. É muito fácil quando estamos na sombra, água de coco, os pés na areia. É muito fácil, mas diante da oposição, diante da dificuldade, nós precisamos fincar as bandeiras do Evangelho, as prioridades daquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja. Amém? Amém. E aí, queridos, nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e começar a enxergar e voltar os nossos olhos, porque muitas vezes diante das dificuldades nós vamos deixando a obra de Deus de lado, nós vamos deixando as prioridades de lado. A oposição está grande, está difícil, está doendo, mas nós precisamos estabelecer as prioridades. Quando nós deixamos as prioridades de Deus de lado, veja, não é problema a gente buscar um crescimento, investir na nossa casa, ter uma boa casa. Não tem problema nisso. Ter um bom trabalho, né? Buscar ter um bom negócio, não tem nenhum problema nisso. A questão é quando nós deixamos as coisas de Deus empoeiradas, em ruínas, e nós estamos pensando só em nós mesmos. Uma vez que nós deixamos as prioridades de Deus de lado, o foco agora será o eu. E aí o que nós observamos? Mais lá na frente, o profeta também vai dizer: olha, a corrida de vocês só estão pensando na casa de vocês. A casa de Deus está de lado, e tudo que vocês fazem é só pensando na casa de vocês. E aí, quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, como eu falei, vamos começar a olhar para nós agora, e a gente se deixa, na verdade a gente deixa o ego inflar de tal maneira que acaba afetando todas as áreas da nossa vida. E aí, o que nós observamos muitas vezes? Um ego familiar. Vocês já observaram aquela família que eles só pensam neles mesmos? Rapaz, se não beneficia os meus filhos, eu não quero. Se não beneficia os meus, né? E ele só olha para dentro da própria, o líder da família às vezes só olha, às vezes a mãe, o pai. Não, é só sobre nós. Você tem que abrir mão de algo que eles abram mão, não a gente. E a gente observa um ego familiar. A gente também observa o ego patrimonial. Sabe o que é o ego patrimonial? É tudo que eu construí é meu, foi meu, com meu esforço. Ninguém pode tocar. Cuidado para encostar. Cuidado com esse carro aí. Se você encostar, é melhor nem encostar. Rapaz, você quer ter filhos? Filhos? Para quê? Para ele destruir tudo que eu construí? Eu nem sei se esse rapaz vai dar conta de tudo que eu construí. É o ego patrimonial. Ele só pensa nas coisas dele. A gente observa também, queridos, o ego relacional. Você já viu aquela pessoa que o amigo é só dela e de mais ninguém? Se a pessoa tenta fazer uma nova amizade, aí ela, ok, você é minha amiga, você é o meu amigo. Aí fica enciumado. Eu estou falando alguma coisa fora do normal. É assim ou não é assim, gente? Porque muitas vezes a gente deixa as prioridades de lado. A gente observa também o ego intelectual. Ele sabe de tudo, só ele sabe das coisas. Rapaz, como a gente estava falando no Tadel, né, pastor? Às vezes aquele líder, só ele sabe resolver a parada, só ele tem conhecimento. Né? Enquanto Sócrates disse, só sei que nada sei, ele disse, eu sei que só eu sei que sei. Então esse é o ego. E aí, queridos, nós precisamos olhar em nossa volta e enxergarmos as prioridades de Deus em nossa vida. O que Deus estabeleceu para a sua vida e sua família como prioridade?
A igreja tem claras suas prioridades: a pregação do evangelho, a pregação da palavra, né? A igreja como comunidade. Mas o que Deus falou para você, o que é prioridade? Né? Então nós temos que ficar, por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos como instituição, Paz Church, nós temos uma prioridade, né, pastor? O projeto Novo Tempo, Novo Tempo. Então imagina, nós como comunidade, como igreja, estamos sonhando com uma nova casa. Quantos estão ansiosos pela nova casa? Né? Nós estamos com esse sonho, tem esse projeto. Agora você imagina se o nosso pastor, como líder da igreja, começa a querer estar abrindo um projeto em tudo que é lugar. Rapaz, vamos levantar, abrir um prédio aqui, Santa Rita, Ibaê. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas agora a nossa prioridade é a nossa casa primeiro. Porque se a gente não tiver estrutura, como que a gente vai conseguir enviar? Como que a gente vai conseguir levantar recursos? Vocês estão me entendendo? Então, queridos, que você olhe para a sua família e veja. É um desafio, queridos. Eu sei, todos nós aqui como família, nós temos os desafios. Eu estou falando isso para vocês, mas essa palavra primeiro rasga meu coração. E ela me faz refletir sobre o que eu tenho colocado como prioridade na minha família, no ministério. Amém? Então que possamos refletir sobre esse primeiro tópico. Segundo tópico, considerar os acontecimentos. Repita comigo: considerar os acontecimentos. Abra sua Bíblia aí, ou fique em Ageu, né? A gente está em Ageu 5, 6, versículo 5 e 6. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem, repita comigo: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar uma sacola furada. É forte, né, queridos? É forte. E a palavra de Deus para esse povo é o seguinte: ei, por que vocês não consideram o que está acontecendo? Parem para refletir. Considerar, queridos, é parar, é observar e é refletir os acontecimentos da nossa vida. Será que vocês não perceberam ainda que tudo que vocês estão fazendo é vazio? Tudo que vocês estão fazendo não cumpre o propósito daquilo que foi feito para realmente se concretizar na vida de vocês, porque vocês estão trabalhando, mas é como se estivesse colocando uma sacola furada no salário de vocês. Vocês estão comendo, mas não estão se saciando. Porque, ora, queridos, quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, quando Deus não é mais a minha prioridade, nós vivemos nessa falsa ilusão de que achamos que eu tenho tudo, mas na verdade não tenho nada. E aí nós precisamos considerar o que tem acontecido em nossa... Por quê? A gente precisa fazer algumas perguntas. Por que não dá certo? Por que isso não está funcionando? Porque toda pessoa que eu escolho para me relacionar nunca vai para frente. Eu já estou na 10ª tentativa, na 15ª tentativa. Porque todo trabalho que eu começo, não dá 3 meses eu sou demitido. Porque todo projeto que eu coloco as minhas mãos não vai para frente. A gente precisa considerar os acontecimentos da nossa vida, queridos. Parar e refletir. Certa feita, no reinado de Davi, não chovia há 3 anos. 3 anos não chovia em Israel. Davi, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que esse homem parou, refletiu e foi buscar a Deus. E Deus revelou o que estava acontecendo. Ele resolveu, voltou a chover. Olha só. O nosso problema muitas vezes é que nós não paramos para refletir o que está acontecendo e a gente está tentando resolver com a nossa força, com o nosso intelecto, com o nosso dinheiro. E meu dinheiro vai resolver e não resolve. Porque muitas coisas são espirituais, queridos. São questões espirituais.
Você já viu aquela pessoa que espiritualiza o que é natural e naturaliza o que é espiritual? Aquela pessoa que tudo é demônio. Quebrou o cabresto da sandália, rapaz, o demônio se levantou. Não, irmão, era só trocar de havaiana. Era só comprar uma nova. E às vezes está um caos e a pessoa, não, isso é natural, acontece. Então a gente precisa ter essa percepção de entender o que está acontecendo. Agora, também, diante de um texto dele, nós temos que ter cuidado para não cair no perigo da teologia da prosperidade. Porque o que a teologia da prosperidade vai falar? Rapaz, se você está aí na escassez, se você nada tem, nada dá certo na tua vida, é porque a bênção de Deus, se tu não tem dinheiro, é porque a bênção de Deus não está sobre você. Nós devemos repudiar esse tipo de teologia, queridos. Porque não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que o homem deve examinar a si mesmo e considerar os acontecimentos da sua vida. Por exemplo, quando Paulo diz, olha, eu sei o que é estar na escassez, eu sei o que é estar na abundância. Quando Paulo estava na escassez, ele estava sem a bênção de Deus? Quando os apóstolos estão caminhando para o templo e um pedinte pede ali, olha, dá uma ajuda aí, e Pedro e João falam, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Naquele momento que eles declaram isso, eu não tenho ouro e nem prata, isso significa que eles não tinham a bênção de Deus sobre a vida deles? De forma nenhuma. Então hoje você pode estar passando por uma situação, por exemplo, outro exemplo, Jó, diante de um caos na vida dele, perdeu tudo. Esse cara não tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Tanto é que ele vai relutar consigo mesmo, com Deus, até que ele entende. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele chega à conclusão, o meu Redentor vive. Porque, queridos, a questão não é se eu tenho ou se eu não tenho. A questão é se eu estou na presença de Deus. E quando eu tenho a consciência de que eu estou no centro da vontade de Deus, os processos da vida, eu vou compreendendo. Às vezes está faltando, mas eu sei que é um processo. Isso vai passar. Às vezes está doendo, mas vai passar. A questão que nós devemos refletir é, eu estou na presença de Deus, eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus, eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Amém? Vamos para o terceiro ponto, despertar espiritual coletivo. Versículo 12, versículo 14, tá? Capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, estou com vocês, diz o Senhor. Repita comigo, o Senhor está comigo. O Senhor despertou o que, queridos? O espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá. E o espírito de quem? Josué. Não tem mais. Filho de Josadac, o sumo sacerdote. E o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Então veja, queridos, que diante dos desafios que o povo estava ali enfrentando na reconstrução do segundo templo, eles acabam ali sendo tomados por uma apatia espiritual, pelo desânimo. A obra de Deus está de lado, né? Eles estão agora focando em outras coisas. E o profeta, quando vem com essa palavra de Deus, a Bíblia diz aqui que Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, e todo o remanescente atenderam a voz do Senhor, temeram, e aí o Senhor os despertou. Queridos, nós temos que ter um cuidado com a sonolência espiritual quando estamos fazendo a obra de Deus, porque as dificuldades virão, a oposição virá, e nós temos que ter o cuidado para
para não sermos tomados pela apatia espiritual, pelo desânimo, pela sonolência. E aí, o caminho que é proposto aqui por Deus para nós, o que aprendemos com essa palavra é que o caminho para o despertar espiritual coletivo é temer e obedecer à voz de Deus, é ouvir a repreensão do Senhor, é ouvir a palavra de Deus, e aí Deus nos despertará. E eu coloquei coletivo de propósito, por quê, queridos? Porque muitas vezes não adianta o pastor ou alguns líderes estarem animados com a obra de Deus, enquanto toda a comunidade está dormindo. Nós precisamos que todos façam parte desse despertar, amém? Não adianta, pai, só você, lutando, se esforçando pelo um avivamento na sua família. Eu sei que é importante, mas é muito mais difícil a luta sozinho, não é, queridos? Quando Deus desperta a família, os filhos, a casa, o crescimento, o avanço, ele é mais ligeiro. Quando Deus desperta a comunidade, o avanço é mais ligeiro. Perceba que na sequência do texto ele já diz: e o povo começaram a trabalhar. Então nós precisamos desse despertar. Glória a Deus! Todo o povo, toda a igreja. Um outro ponto para a gente aprender aqui com esse texto tão poderoso: cuidado. Próximo tópico: cuidado com o saudosismo. Capítulo 2, vamos agora lá para o capítulo 2, versículo 2 e 3. Capítulo 2, versículo 2 ao 3. Qual é esse tópico que nós estamos? Cuidado com o saudosismo. Fale agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Se você tem uma Bíblia aí com concordância, ela vai te levar também lá para Esdras, capítulo 3, versículo 12. Vai relatar o momento onde os sacerdotes, o povo, a liderança, alguns, principalmente os mais velhos, quando eles começam a observar os alicerces, as colunas sendo levantadas, eles são tomados. A Bíblia, lá em Esdras, no versículo 12, vai relatar que os velhos, os anciãos, eles acabam sendo tomados pelo choro, assim, inconsolável. E os mais novos, aqueles que nasceram ali no cativeiro e estão vendo agora o templo sendo reconstruído, eles começam a se alegrar. E aí a Bíblia diz que o choro é tão alto e a alegria é tão forte também, que a gente observa uma mistura que não dá para identificar. É choro, é alegria, é o quê? E o que nós observamos com isso é que por parte de alguns, principalmente daqueles que viram a glória do primeiro templo, o poderoso templo de Salomão, eles estavam agora tomados pelo saudosismo. E o que é o saudosismo, queridos? É a valorização demasiada do passado. É quando nós pegamos o passado, levantamos, exaltamos, e tudo que agora estamos vivendo no presente, nós não conseguimos apreciar e nem contemplar uma nova perspectiva de futuro. Por quê? Porque estamos presos ao passado e o saudosismo toma conta. Nós temos que ter esse cuidado, porque diante de novos desafios, muitas vezes você não terá os mesmos recursos daquele tempo anterior. Muitas vezes não será a mesma casa, muitas vezes não será o mesmo carro. Recomeçar é desafiador, sim ou não, queridos? Então nós temos que ter um cuidado para não sermos tomados pelo saudosismo. Você já viu aquela pessoa que o que presta é só o que era lá de trás? Rapaz, época boa era a época do meu avô. Quem já viu essas pessoas? Rapaz, os carros de hoje nenhum presta. Bom mesmo eram os carros de antigamente. Você até concorda. Mas
não tinha cinto de segurança, não tinha airbag, não tinha ABS, né? Etc. Mas, queridos, cuidado. Cuidado para você não olhar para trás e ficar lamentando. Poxa, está faltando, eu tinha tanto, mas agora está faltando isso, aquilo. O saudosismo nos impede de apreciar o presente. Aqueles velhos, aqueles anciãos, não estavam conseguindo apreciar o novo tempo que Deus estava proporcionando para eles. Então não deixe que o saudosismo atrapalhe a sua vida em termos de você apreciar o presente e contemplar a beleza do que Deus está fazendo nesse novo tempo de sua vida. E o nosso último tópico de hoje, revelação da glória de Deus. Repita comigo, revelação da glória de Deus. Vamos lá para o versículo 6 ao 9. Vamos voltar para o nosso texto que lemos no início. Capítulo 2, versículo 6 ao 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, infelizmente, muitos homens no passado, principalmente ali no Antigo Testamento, não conseguiram perceber a manifestação da glória de Deus. Nós vamos falar um pouco já sobre isso. Mas eu quero fazer uma pergunta. O segundo templo, né? Ele foi concluído. Aí você pode estudar lá em Êxodo. Nós vamos observar que o segundo templo, ele era quase que insignificante em termos de arquitetura, ouro, prata, beleza, em relação ao primeiro. No primeiro templo, não sei se vocês se lembram, mas a Shekinah, a glória desceu e nenhum daqueles homens conseguiram ficar de pé diante da glória. Vocês lembram desse episódio? A inauguração do templo de Salomão. Então veja, quando nós olhamos para esse segundo templo, a pergunta é: que glória é essa? Porque não tem as mesmas proporções, não tem o mesmo glamour, não tem a quantidade de ouro e de prata que tinha o templo de Salomão. É um templo pequeno. Eis o motivo do choro dos anciãos. Que glória é essa? Sabe, queridos, nós temos que ter a revelação, por isso que eu coloquei a revelação da glória de Deus. Perceber como Deus está agindo no nosso meio nos mínimos detalhes. Então, quando o profeta Ageu faz essa profecia, há uma esperança sendo colocada no coração daqueles que entenderam a revelação da glória de Deus. Então, muitos, infelizmente, têm um olhar limitado e temporal em relação a algumas coisas que Deus faz. Deus está falando muitas vezes, a pessoa está limitada naquele tempo, naquele espaço e não consegue vislumbrar a glória de Deus. E aí, quando nós olhamos, séculos mais tarde, quem vai adentrar esse tempo? A maior manifestação da glória de Deus. Cristo Jesus encarnado. Então, quando Simeão, a Bíblia vai dizer que um homem piedoso, justo, o Espírito Santo de Deus revelou para ele: olha, você não vai morrer enquanto você não olhar
não enxergar, não tocar no Messias, o prometido. E a Bíblia diz que Simeão, quando Jesus é apresentado ao templo, no 8º dia, ele pega a criança. Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Queridos, o próprio Cristo, o Filho de Deus encarnado, é a manifestação da glória de Deus, que alguns conseguiram enxergar naquele tempo, de vislumbrar um novo tempo, uma nova era, e não pensar só em si, em sua geração, mas vendo um tempo vindouro da glória de Deus. Então Jesus é essa glória, queridos. E aí, aquele lugar inexpressivo, pequeno, né? Não tinha ali mais a Arca da Aliança, por exemplo, que tinha no primeiro templo, mas agora tem a própria aliança encarnada, o Filho de Deus. Agora nós temos o sacrifício perfeito, imaculado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse novo templo não tem mais a mesma quantidade de ouro e prata que tinha no templo de Salomão, mas como o profeta Ageu falou, tem aquele que é dono do ouro e da prata. Então veja, queridos, que quando nós percebemos o que Deus de fato está querendo dizer, a gente deixa de olhar, né, perifericamente, limitadamente, e conseguimos olhar. Por isso que Paulo fala, olhe para o alto. Porque quando nós olhamos para o alto, nós conseguimos vislumbrar a glória de Deus, querido. O nosso problema, sabe qual é, queridos? É que muitas vezes nós, infelizmente, achamos que o que é grande é literalmente grande. Para nós, o que é grande é literalmente grande. Como assim, Andinho? Só é grande para nós muitas vezes quando a gente consegue apalpar, enxergar com os nossos olhos, de fato, uma grandeza. Mas vejamos, queridos, não é assim a matemática de Deus. O nosso Deus é aquele que faz mais com menos. O nosso Deus é aquele, queridos, né, que diz, o menor é o maior, o último é o primeiro. O nosso Deus é aquele que pega os que não são para confundir os que são. O nosso Deus é aquele que pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O nosso Deus é esse, queridos, que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E nós não podemos, queridos, deixar de perceber a glória de Deus. Lembra quando Jesus estava chegando em Jerusalém, nos montinhos, sendo aclamado como o Rei dos Reis, Hosana nas alturas? E quando ele se depara com Jerusalém, vocês lembram o que acontece? Ele chora. E ele chora porque aquele povo não percebeu o tempo da visitação de Deus. Ele foi rejeitado pelos seus. Então, que nós, queridos, percebamos Cristo em cada detalhe da nossa vida. Você está aqui vivendo uma nova fase, muitos vivendo um novo tempo. Perceba Cristo nos detalhes da sua vida, a glória de Deus nas pequenas coisas, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos estar orando e louvando o nosso Deus, porque eu creio que nesta manhã o Senhor vai abrir os nossos olhos para percebermos a glória de Deus, para percebermos a manifestação de Deus em nós. Você que está aqui hoje, entenda, você não pode ter uma grande casa luxuosa, você não pode ter o carro do ano, a melhor condição financeira, você pode não estar na melhor situação da sua vida,
Mas se você tem Cristo na sua vida, você tem tudo. Porque não há glória maior para nós do que Cristo. Cristo é a glória da igreja, queridos. Cristo é a nossa glória. Paulo disse: eu me glorio na cruz de Cristo. Porque é Cristo. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo por meio dele. A sua vida está nas mãos do Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus vai cuidar. A sua função é confiar, é depender. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer mais do que o Senhor já fez um dia. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade.